Olá, meu nome é Valdirene, sou professora de Biologia. Essa aula é destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio e EJA. E vamos falar agora sobre sistemática e classificação biológica. Vamos começar falando de Aristóteles, né, um filósofo que viveu ali no século IV a.C. Aristóteles, uma das coisas que ele fez era tentar ordenar os animais pelo tipo de reprodução, por terem ou não terem sangue vermelho. Então, lá desde essa época já se tinha uma necessidade de separar esses seres vivos, principalmente animais e plantas, tá? E o Aristóteles fez essa separação que perdurou por um bom tempo, né? O discípulo dele, o Teosfrato, classificou as plantas pelo seu uso e forma de cultivo, né? Então, se era comestível, se não era comestível e assim por diante. Então, esse não era um sistema nada científico, era um sistema assim, tipo, você vai separar na sua geladeira ali os alimentos, onde eles vão ficar, né? Então, assim, não tinha nenhum critério mais científico. A partir do século XVII e XVIII, botânicos e zoólogos começaram a delinear o que hoje nós temos como o atual sistema de classificação, tá? Mas mesmo assim, nessa época, ainda a classificação era baseada nas características anatômicas superficiais, porque ainda não se tinha uso de microscópio, né? Então não se sabia muito a fundo. Então era mais pelo aspecto do ser vivo, ele era classificado aí de acordo com esse aspecto, tá? Só que a gente vai ver, né, mais pra frente, que existem outros aspectos que hoje em dia são analisados, tá? Bom, Linneu, né, Carl von Linné, ele era um naturalista sueco e a partir de 1735 ele lançou um livro, né, começou a escrever um livro chamado Systema Naturae. A partir daí, né, ele comparava a anatomia e a morfologia dos seres vivos e ele tentava organizar esses grupos de seres vivos de acordo com essas características anatômicas e morfológicas, tá? Então, como eram esses seres vivos? Então, como é que foi a classificação de Linneu, né? Nesse livro, né? O que ele falava? Então, essa expressão, né, de classificação científica ou classificação biológica, ela mostra como os biólogos podem agrupar e colocar esses seres em categorias, tá? Espécies atuais e espécies extintas também. Aqui a gente tem um exemplo, né, dessa classificação proposta por Linneu. Então, o Linneu ele começou a separar os grupos de seres vivos. Inicialmente, ele separava em animais e vegetais, tá? Essa classificação, ao longo do tempo, aí depois de vários anos, porque esse sistema de classificação do Linneu tem mais de 250 anos e a base dele nós ainda usamos, tá? Mas ao longo do tempo foram se descobrindo novas coisas e novos reinos também, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui do domínio chamado Eucária, que são os seres vivos que têm carioteca, são chamados de eucariontes, que nós já estudamos isso. Então, o reino Animalia, ele é um grande reino que engloba todos os animais. Dentro desse reino Animalia, nós temos o filo Chordata, que são os animais que possuem coluna vertebral. Dentro desse filo Chordata, nós temos uma classe chamada de Mammalia, que são os mamíferos. Dentro da classe dos mamíferos, nós temos várias ordens. Uma delas é a ordem dos carnívoros. Dentro desse grupo, dessa ordem dos carnívoros, a gente tem os gêneros, né? Que são os felídeos, as famílias, Felidae, Canidae, Ursidae. Dentro da família dos felídeos, nós temos o gênero Felis, que dois exemplos, é o Felis catus, que é o gato doméstico, e o outro é o Felis pardalis, que é a jaguatirica. Um outro gênero da família Felidae são as panteras. São chamadas de Felis pardus, que é a jaguatirica, Pantera onca, que é a onça, Pantera leo, que é o leão. Voltando lá na ordem carnívora, nós temos uma outra família, que são os canídeos. Aqui a gente tem uma separação, né? Canis familiares, canis é o gênero,
temos duas espécies aqui. Canis familiares, que é o cachorro doméstico, e o Canis lupus, que é um tipo de lobo. Dentro dos canídeos tem muitos outros gêneros também, tá? Temos aqui uma outra família, que são os urcídeos. Dentro dessa família dos urcídeos aqui são separados dois gêneros, do gênero urso, duas espécies, né? Ursus árticos e ursus horribilis. Então são duas espécies de urcídeos. A taxonomia é uma ciência que vai descobrir e vai descrever as espécies. Então surge uma nova espécie, esse pesquisador ele vai descrever essa espécie e ele vai classificar essa espécie dentro de alguma daqueles critérios de classificação do Linneu. Essa classificação ela é uma parte de uma ciência chamada sistemática. A sistemática vai estudar as relações entre os seres vivos, que vai incluir tudo, a coleta desses seres vivos, a preservação, o estudo das espécies, a análise de dados de várias pesquisas da área biológica. O atual sistema de classificação que nós temos, ele também considera a espécie como unidade de classificação. Há várias características, as categorias de classificação são chamadas categorias taxonômicas, elas foram implantadas por Linneu. Então, o Linneu elaborou aquele sistema de classificação onde tinham 5 categorias de espécies semelhantes, que eram agrupadas em um mesmo gênero. Os gêneros semelhantes eram agrupados na mesma família, da mesma forma que eu falei no slide anterior, tá? Dessa forma, a gente tem do macro para o micro, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. O Linneu também, além de propor todo aquele sistema ali de categorias taxonômicas, ele também propôs regras de nomenclatura para dar nome para as espécies. Por quê? Os cientistas começaram a dar nomes assim, por exemplo, uma flor, a rosa vermelha com manchinhas, assim. Então, assim, o nome da espécie tinha às vezes 6 nomes e isso era um absurdo. E o Linneu fez um sistema para reduzir isso aí. Então, como é escrito o nome científico, é chamado de regra de nomenclatura binominal, bi2, 2 nomes. Então, aqui, por exemplo, rana ibérica. Rana é o gênero de rã, é um tipo de rã. Ibérica é essa espécie de rã. Então, o que é o ibérica? É o restritivo, somente essa rã tem este nome, tá? O nome do autor, Boerlinger, e ele publicou em 1879 o nome, né, a descrição desse animal. Então, cada espécie é designada sempre por 2 palavras, normalmente em latim, né? A primeira é sempre escrita com a letra maiúscula, então o gênero é sempre com letra maiúscula. E a espécie sempre começa com letra minúscula, tá? É uma regra aí da classificação. A designação dos grupos superiores à espécie é o nominal, escrita sempre com a inicial maiúscula. O nome da família, ela obtém uma terminação idae, tá? Então, a raiz do nome, tá? Dos gêneros. No caso dos animais ou plantas dos animais, vai se acrescentar o ACA, no caso das plantas, tá? Então, existem algumas exceções aí para essas terminologias. Para designar uma subespécie, utiliza uma nomenclatura trinominal. Então, isso também pode acontecer, como, por exemplo, no caso da espécie humana, Homo sapiens sapiens. Estão vendo? O gênero Homo, o H maiúsculo. Sapiens é a espécie, minúsculo. E aqui a subespécie, sapiens sapiens. Mais para frente, vamos falar de evolução humana e vamos discutir novamente essa nomenclatura. Os nomes do gênero, espécie e subespécie são sempre também em latim e eles têm que estar destacados do texto. Pode ser em itálico, pode ser com grifo, ele pode ser sublinhado, tá? À frente do nome da espécie deve escrever em letra de texto ou nome ou uma abreviatura, né, do taxonomista, da pessoa que descreveu essa espécie. Também pode citar a data de publicação daquela espécie, se houver necessidade. Aqui um exemplo de taxonomia do cão. Então, vamos lá do reino, lá em cima. Então, o cachorro, olha lá, ele está lá no reino Animalia. Dentro do reino Animalia tem vários. Tem o leão, tem o raposa, tem o lobo, tem o tigre, tem a cobra, papagaio, uma série de animais. E aí,
O cão, ele pertence ao filo Chordata, lembra dos vertebrados? Subfilo Vertebrata. Então, é um filo, aí uma divisão do filo. A classe Mammalia, ordem carnívora, família Canidae, gênero Canis, espécie Canis familiares. Aqui outros exemplos, né, de como se dá, né, essa classificação. Então você vê lá no reino, tem um monte de grupo. No filo você começa a restringir até chegar ao indivíduo lá na espécie. Aqui eu já comentei, né, como elas são agrupadas, como esses grupos aí, eles se unem, né, formando cada uma das categorias taxonômicas. Bom, o reino é a categoria mais abrangente, né, que vai ter maior número de espécies. E a espécie é a mais particular porque ela é individual. Então aqui tem uma comparação do homem moderno e do pau-brasil, que é uma planta. Então vamos ver. Reino. É a primeira coluna aqui, metazoa. Então vamos falar do homem moderno, tá? Filo, chordata, classe, mamália, ordem, primata, família, hominidae, gênero, homo, espécie, homo sapiens. Olhando lá a classificação do pau-brasil. Reino, metáfita, filo, traqueófita, classe, angiospermae, ordem, dicotiledone, família, Papilionácea, gênero Caesalpínea, espécie Caesalpínea equinata. Então essa é a classificação do pau-brasil. Vocês veem aí que filo, ordem, classe são totalmente diferentes, tá? Quando a gente considera dois seres vivos, eles são tanto mais próximos quanto maior for o número de táxons que seja comuns entre eles. Ou seja, quanto mais restrito o nível, maior é o nível do táxon. Essa imagem, por exemplo, tem o cão e o lobo. Evolutivamente falando, eles são mais próximos. Por quê? Eles partilham do mesmo gênero, tá? Então, olha só, vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui, lá embaixo, na base da árvore filogenética, carnívoros e algumas ramificações. Olha lá, vão os felídeos. Aí aqui, ó, para o mesmo grupo aqui, ó, mustelídeos, que a gente vai ter a lontra, vai ter o furão. E mais à esquerda aqui a gente vai ter os canídeos. O canis lupus, que é o lobo, e o canis familiares, que é o cão doméstico. O reino é a categoria mais abrangente, tá? Então a mais heterogênea. Entre esses dois extremos, né, a gente tem o gênero, a família, a ordem, a classe e o filo, no caso das plantas. Ao longo dessa hierarquia vai aumentando o número de organismos que vai se ter em cada nível, tá? Mas quando começa a chegar em espécie, esse número vai diminuindo. Tá? Então é isso aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, o reino animal é um reino mais abrangente e a gente vai até chegar na espécie que é única. Aqui novamente, né, o exemplo do cão. Então olha lá no reino animal, a gente tem vários seres vivos, tá? Filo, chordatos, né, cordados, que são os que têm coluna vertebral. Você tá vendo todos eles aqui. Quem é que saiu desse grupo? A barata. A barata ela é um invertebrado, então ela sai do grupo. Aí, então, a assídia, gente, é um animal aquático, tá? Muito simplesinho, que ele vive séssil, ele vive grudado em rochas, mas ele é um vertebrado. Então, olha lá. Classe, mamíferos. O que aconteceu aqui? Você tira alguns, por exemplo, o sapo, ele não é um mamífero, então ele sai desse grupo. Aí, quando a gente chega nos carnívoros, alguns saem, tá vendo? O urso sai, o homem sai, tá? Até chegar na espécie. O conceito de espécie, ele está evoluindo também. Então, desde o século XVII, na qual a espécie era considerada como um conjunto de indivíduos idênticos, né? Que se cruzarem entre si, eles vão dar origem a outros indivíduos bastante semelhantes. Isso foi delimitado lá na época de Linneu, tá? Então, a espécie, ela trata sim de um conjunto de indivíduos que possui características morfológicas idênticas. Bom, juntamente com a classificação, hoje em dia a gente usa o processo evolutivo, que são os mecanismos chamados de especiação e anagênese e acladogênese. Anagênese, ana é para cima, gênesis, origem. Então, o que significa isso? Ela representa a progressiva evolução de caracteres que surgem
ou se modificam, alterando a frequência genética de uma população. Então, portanto, uma inovação orgânica, favorável ou desfavorável, selecionada e adaptada ao ambiente. Geralmente se estabelece por eventos relacionados à mutação. Então, por exemplo, o dente do siso é um dente que está desaparecendo da espécie humana, tá? Então, isso aqui é uma especialização, tá? Que ela pode modificar ao longo do tempo, né? Então, a projeção aí é que daqui a muito tempo a espécie humana nem tenha mais esse dente do siso, tá? Por quê? Mutações genéticas acontecem e esse dente ele acaba desaparecendo. Muitas pessoas já nem nascem mais com esses dentes. A cladogênese é um ramo, tá? Que compreende uma ramificação da filogenia. A cladogênese é como se fosse uma ruptura, tá? Então, como é que pode surgir uma nova espécie? Por um grande abismo que se forma, uma ilha que se forma, esses animais ficam lá agrupados naquela ilha. Isso pode causar um processo chamado especiação. E aí você vai ter a formação de novas espécies aí ao longo de milhares de anos, tá? Tanto na anagênese quanto na cladogênese. São processos que demoram milhares de anos para acontecer. A árvore filogenética também é apelidada de árvore evolutiva ou árvore da vida. E ela vai mostrar as relações de parentesco que acontecem entre si. Aqui a gente tem um exemplo de uma árvore filogenética, tá? Então nós temos lá na base da árvore seriam os animais mais antigos e as linhagens mais próximas, tá vendo? Então olha aqui, ó. Aqui a gente tem algas e plantas para um lado, para o outro as aves. Então aqui a gente já tem uma grande separação. E a gente consegue perceber os organismos mais antigos e os mais atuais que estão lá na ponta dessa árvore. Em cladística, né, um clado ou clade, essa palavra vem do grego, é um grupo de organismos originados de um único ancestral em comum, tá? Então a gente vai ver, olha aqui, ó. O que seriam esses clados aqui, ó? Seriam esses grupos. Os grupos que nós temos aqui que estão sendo formados. Então, olha aqui, nós temos um ancestral herbívoro, insetívoro, e os grupos que foram sendo formados aqui. A imagem está meio ruinzinha, mas dá para ver aqui, ó, na ponta, a espécie humana, tá? E a separação desses grupos em milhares de anos de evolução. A filogenia nasceu em 1966, então ela é bem moderna, comparando a classificação de Linneu, que tem mais de 250 anos. Mas a classificação de Linneu ainda é utilizada. Esse sistema de classificação de filogenia, ele serve para implementar os conceitos de ancestralidade e descendência que pode ter num grupo, tá? Então, a filogenia serve para isso, vai juntar a taxonomia de Linneu, aquela classificação, com as análises modernas de evolução, de genética, tudo isso entra dentro do estudo de filogenia. E, na verdade, né, esse contexto todo foi descrito por Charles Darwin, que é o principal cientista que a gente vai estudar esse ano. Aqui a gente tem um esquema mostrando uma árvore filogenética. Então, esses pontinhos em vermelho aqui na base significa os ancestrais em comum que essas espécies podem ter, tá? Então, olha só, qual é a espécie mais antiga aqui? É a espécie A, que ela está lá embaixo da árvore. Aí depois a gente vem para a espécie B, para C, para D. E a espécie E e F, elas têm um grau de parentesco maior. Uma população é caracterizada pelo seu fundo genético. Então, a população ela tem que ter um fundo genético forte. Bem como pela frequência dos alelos que compõem, voltando lá em genética, tá? Alelo, lembra? Ele está lá no nosso DNA. São os genes que formam o nosso DNA. E para formar novas espécies, tem que haver uma barreira geológica, tem que haver uma mutação genética. Uma nova espécie não vai surgir do nada, ela vai surgir porque alguma coisa aconteceu. Os órgãos, eles apresentam a mesma origem, são chamados de órgãos homólogos, tá? Então, olha só, a gente tem aqui braços, nadadeiras e asas. Então, são chamados de órgãos homólogos. Eles têm a mesma origem embrionária, mas têm funções diferentes. A asa é para voar, a nadadeira é para nadar. Cavalo vai trotar, certo? E os nossos órgãos, a gente pode andar, pode manusear objetos.
No decorrer dessa evolução, os membros de cada ser vivo foram se adaptando conforme as funções e o meio em que esse ser vive. Essas transformações aqui a gente chama de irradiação adaptativa. Aqui, os órgãos que apresentam a mesma função são chamados de órgãos análogos. Então, olha só, a asa de uma ave e a asa de um inseto, elas não têm a mesma origem embrionária, são seres totalmente diferentes, mas têm a mesma função, tá? Esses órgãos, eles apresentam origem muito embrionária diferente. Então, esse processo a gente chama de convergência adaptativa. Aqui um outro exemplo aqui, né, de uma outra árvore filogenética. Tá meio ruinzinho de ver aqui, então eu vou seguir diante. A partir de 1969, então, os cientistas estabelecem um novo sistema de classificação e vai agrupar os grupos em 5 grandes reinos. Os reinos a gente vai falar num próximo momento.